A paz do Senhor, estamos dando início a mais um episódio do programa Viver com Saúde. No episódio anterior, conversamos sobre as principais doenças respiratórias em crianças. E hoje, a doutora Priscila Grifo retorna para nos explicar como funcionam os tratamentos, os cuidados que nós devemos ter com as bombinhas, com os espaçadores, sobre lavagem nasal e muito mais. Doutora Priscila, muito obrigada pela sua presença novamente aqui conosco. Paz do Senhor, e ela, é um prazer estar aqui novamente. Vamos lá, falar um pouquinho sobre doenças respiratórias. Então, eu vou te fazer uma pergunta sobre as principais diferenças entre as medicações usadas na asma. Porque a gente fala de controle, de tratamento, crise. E aí você pode explicar um pouquinho sobre essas medicações? Vamos lá. Então, basicamente, o tratamento da asma, a gente divide naquela medicação de resgate e a de controle. O que é medicação de resgate? É aquela medicação que a gente usa na hora da crise. A criança está com a crise de asma, ela tem que usar uma medicação de resposta rápida para poder ela respirar melhor naquele momento. Isso é chamado de medicação de resgate ou de alívio. O mais conhecido, né, é a bombinha do salbutamol, que é o bem conhecido salbutamol. Então, o que o salbutamol faz? Ele abre o brônquio para o ar entrar e sair e a criança conseguir respirar. Eu costumo dizer que a medicação, o salbutamol é o que salva a vida da criança. Mas, apesar dele ter uma ação rápida e tirar da crise, ele não trata a asma como doença. Por quê? Porque a asma é uma doença inflamatória. Então, o processo inflamatório que tem ali, ele não trata, ele melhora a crise. Então, a gente precisa lançar a mão das medicações de controle. E aí a gente usa, na maioria das vezes, os corticoides inalatórios. Então, que são as bombinhas, que tem várias no mercado. Então, essa medicação de controle, mesmo se a criança estiver bem fora da crise, ela precisa manter o uso, para ela não entrar na crise, né? Então, as bombinhas são as mais comuns, mas a gente tem outros tipos de medicações, porque existem as bombinhas, que são as medicações em spray, mas a gente também tem as medicações broncodilatadoras e os corticoides em outras formas, em forma de cápsulas, tem as medicações orais, que isso daí a gente deve usar somente numa crise grave, quando prescrito pelo médico, né? Porque acontece que muitas pessoas usam, por exemplo, xaropes de prednisolona, por exemplo, como xarope. Na verdade, não é um xarope, é um corticoide. Então, a gente não deve ficar usando essas medicações sem orientação médica. Então, por exemplo, o corticoide não é para ser usado o tempo todo. O corticoide oral, não. O corticoide inalatório é diferente, que é a bombinha de controle. Aí sim ela deve ser usada regularmente. Muito bom. E aí eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho essa dúvida. Como é que a gente faz para saber se a bombinha tá cheia ou não? A gente vai viajar, por exemplo, tem que levar a bombinha. Tem que levar. E aí, como é que faz? Então, hoje em dia, nós temos dispositivos modernos, vou pegar uma bombinha aqui, ó, que vem aqui com um contador. Esse aqui não tem, ó, mas tem uns que vem aqui. Por exemplo, 120 doses. Cada vez que vai apertando, vai diminuindo aqui. 120, 119. Então, essas são fáceis. O ideal seria a gente contar as doses. Por exemplo, esse que está na minha mão aqui tem 200 doses. Então, se a criança usa 2 doses por dia, a mãe vai fazer o cálculo de quanto que vai durar mais ou menos e fazer essa contagem. Sim. Nós sabemos que na prática isso costuma ser difícil, a mãe se perde, tem um monte de coisa para fazer. Exatamente. E às vezes isso não é tão possível. Então a gente tem uma técnica que eu chamo a técnica da água, que não é o ideal, mas a gente pode lançar a mão. Então como é que a gente faz? A gente pega uma vasilha de água, você já tem uma aí, ó. Temos aqui para mostrar. E a gente vai colocar a latinha da bombinha aí dentro, ó. Vamos botar dessas duas pra gente ver, ó. Então essa daqui, ó. Afundou, então tá cheia. Se a bombinha ficar igual essa outra ali, ó, que tá em pezinha, tá vendo? Ela tá pela metade. Sim. Se ela boiar totalmente é porque tá vazia. Entendi. E porque ou tem muito pouco, né? Na verdade tá vazia, né? Aham. O que é o ideal? Que quando a bombinha estiver
nessa situação ali dela tá pela metade, a mãe já providencia uma próxima. Sim. Porque pode acabar e na hora de uma crise, ela não tem medicação. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas apertam e parece que sai, porque o gás que leva o remedinho ali dentro, às vezes ele sai, mas não tem mais medicação. Então dá uma falsa impressão de que ainda tem medicação dentro do frasco, e muitas vezes não tem. Então, isso daí precisa ser checado com frequência, para a mãe não passar aperto na hora de uma crise e não ter a bombinha ali para fazer, né? A medicação lá dentro. Com certeza, tem que saber, né? Uhum. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta que é uma dúvida constante sobre uso de espaçador. O espaçador, ele realmente é importante? Ele é muito importante. Então, o espaçador não é só um acessório, né? O espaçador, o que ele faz? Me empresta aqui uma aqui, ó. Quando a gente... Não sei se agora uma molhada vai, né? Ó, foi, saiu o jatinho. Então, quando a gente coloca a medicação aqui dentro do espaçador e coloca isso no rostinho da criança, que tem que pegar aqui ao redor do nariz, né, da boca, a gente vê que tem tamanhos, ó, diferentes, tá vendo? Esse é para bebezinho, esse é para criança maior. Então, quando a gente coloca, dá o jato, o remédio ele fica aqui dentro. A criança ela vai inalar, então essa medicação ela vai chegar e depositar no pulmão. O que ficou agarrado aqui no espaçador não importa. O que importa é a medicação que chega. O que acontece muitas vezes é que, principalmente as crianças maiores e os adultos, elas fazem direto na boca. E acaba que a medicação fica agarrada na boca, acaba engolindo e não vai para o pulmão. Sem contar no risco de dar os efeitos colaterais, que pode acabar dando afta na boca, quando você vai fazendo uso frequente sem a higienização adequada. Que isso também é minimizado com o uso do espaçador. E nas crianças maiores, mas eu não quero ficar usando a máscara. Ela pode tirar a máscara e usar no bocal. Ela dá o jato e puxa, né? Espera um pouquinho e deposita lá. Então, é para melhor deposição da medicação no pulmão. Entendi. E o espaçador, ele precisa ser higienizado? Sim. Como que funciona? Precisa. Isso também é uma coisa que as pessoas esquecem. Então, pelo menos uma vez na semana, eu falo assim, pega todo domingo ou todo sábado, uma vez na semana, o espaçador precisa ser higienizado. Então, como que é feito isso? Tem que desmontar todas as peças, ó. Às vezes fica a medicação bem agarrada aqui, então tem que limpar, então abrir. Existe uma válvulazinha aqui que às vezes a mãe quer tirar isso aqui, mas esse aqui não sai não, ó. E se o espaçador for do mais antigo como esse, que sai, tem que botar de volta, que essa válvula é importante. Então higieniza tudo com água e detergente de cozinha mesmo. Pronto, uma vez na semana, deixa escorrendo num paninho seco e tá pronto para usar. Por quê? Porque quanto mais medicação depositada aqui, ou sujeira, né, isso atrapalha e acaba indo pro pulmão. Com certeza. Então o veículo tem que estar bem limpinho para chegar só remédio lá e nada mais. E muito se fala sobre lavagem nasal. Como é que funciona? Tem uma técnica apropriada? É feita com seringa? Tem gente que faz com seringa, tem gente que faz com esses dispositivos assim, tipo uma garrafinha. Como que funciona e para que ela serve? Vamos lá, então. A lavagem nasal tá muito em moda, né? A gente vê na internet aquela catarrão saindo de um lado e vai do outro. Então, as mães, às vezes, elas ficam com dúvida. E pergunta assim, tem que lavar, tem que sair do outro lado, a secreção? Então, vamos lá. Então, quando a lavagem nasal ela é importante, ela tira a secreção que está acumulada, a criança respira melhor. Então, precisa de ficar lavando o nariz o dia inteiro a criança que não tem secreção? Não precisa. O que eu gosto de ensinar para as mães é que, por exemplo, se a criança não está doentinha, pelo menos uma vez ao dia. Sabe por quê? Porque vamos supor com um bebezinho. Se ele já está acostumado, a criança pequena já está acostumada com o hábito da lavagem nasal, o dia que ela estiver doente, ela já vai estar acostumada com aquilo. Não vai ser, né, uma luta corporal, que às vezes é com a mãe e a criança. Então, e aí ela vai aumentar essa frequência. Então, criar o hábito uma vezinha por dia no banho. Agora, se a criança está gripada e ela tem secreção, aí sim ela vai aumentar essa frequência. Para as crianças pequenas, pode começar, às vezes, porque a mãe às vezes fica insegura, começa com uma seringa
pequenininha, eu falo assim, começa com 1 ml, com a seringuinha, vai numa narina, espera a criança respirar, aspira se possível, vai na outra. E à medida que a criança for crescendo e a mãe ficando mais confiante, ela vai aumentando a quantidade de soro até chegar nas garrafinhas, que é uma quantidade maior de soro, que essa daqui é de 120, tem até as de 240. O que a gente precisa estar atento é que na hora da lavagem não pode haver pressão. Às vezes a mãe faz assim, ó, bem rápido, né? Aquele vapo assim. E aí, o que acontece? Faz pressão e dói o ouvidinho da criança. Então, às vezes, até a gente mesmo, adulto, né? Se você fizer uma pressão muito grande, dói o ouvido. Então, tem que ser muito volume de soro com baixa pressão. Essas garrafinhas, elas são boas para isso, porque você dá bastante soro com pouca pressão. E lembrar que a lavagem ela tem que ser feita com soro fisiológico. Ou soro concentrado, nunca com água, né? Água pura, água de torneira, não. É solução fisiológica mesmo. Sim. Existem o soro que você compra pronto, tem uns que vem no pacotinho para você diluir. Existem até receita de soro caseiro, mas não soro caseiro de lavar nariz, né? Sim. Mas não, nunca com água, né? Muito menos com água de torneira. Entendi. E uma forma que a gente tem de amenizar o desconforto é amornar um pouquinho o soro. Às vezes é mais confortável para a criança, porque às vezes a mãe guarda na geladeira, aí vai lá com o soro gelado, então é um desconforto muito grande. Então amornar um pouquinho, pode ser no micro-ondas, rapidinho, não deixar quente para não queimar, né? Mas só para tirar o gelo, isso minimiza o desconforto na hora da lavagem. E deixa eu te perguntar, tem um pouco de técnica, porque eu já vi gente falando que tem que botar a cabeça para frente, tem gente que fala que tem que abrir a boca, tem que virar para um lado, tem que virar para o outro. Qual é o procedimento correto para isso? Aí vai depender da idade, né? Dos pequenininhos é mais difícil, mas eu gosto sempre de botar mais elevado os pequenininhos até ele conseguir ficar sentadinho. E quando a criança é maior, que ela já consegue ter essa coordenação, a gente orienta. Abre um pouquinho a boca para você tirar a pressão. Inclina, por exemplo, se é esse aqui, ó. Abre um pouquinho a boca. Jogou, aí vai. Depois vai do outro lado. Abre um pouquinho, vira um pouquinho a cabeça e lava o nariz. Entendi. E aí, quando eles são maiorzinhos, dá até para ensinar para eles terem essa autonomia de fazer, né? Isso daqui é bem bom por isso, porque a criança, ela mesma aperta, porque ela perde o medo. Então, esses aqui, você aperta um pouquinho, sai um monte de soro e lava e tira a secreção que tá lá. Ah, muito bom. Isso evita da sinusite? Então, vou te fazer essa pergunta, sim. Então, se a gente tem, eu falo assim, catarro é comida de bactéria. Então, se a gente tem secreção lá, imagina, quando a gente tá gripado, tá tudo congestionado, quentinho, cheio de catarrinho, a bactéria adora ir ali e fazer o estrago. Entendi. Então, não que a gripe vira sinusite, mas predispõe um ambiente com catarro, né, de você acabar infectando ali o local e acabar evoluindo para uma sinusite. Entendi. E mais uma coisa, uso de ventilador ou ar-condicionado, qual pode ser pior para as crises respiratórias, para as gripes, resfriados, alergias? E quais os cuidados que os pais devem tomar? Bom, aí você misturou tudo, né? Pra gripe, pra alergia. Mas é porque assim, né? Não sei o que você vai dizer. Né? Vamos voltar no programa anterior. Ventilador não causa gripe, nem resfriado, nem ar-condicionado, que são causados por vírus. Sim. Esse mito do ar-condicionado, de causar gripe, não é verdade, né? Lembra que é vírus. Mas para as crianças que têm rinite alérgica, que têm asma, às vezes o ar frio, né? E seco, pode ser gatilho para uma crise, sim. Entendi. Então, o que a gente tem que verificar? Evitar a variação brusca de temperatura. Às vezes está muito calor, aí vai lá e coloca o ar-condicionado no 18. Então, de noite, tá aquele frio, a criança às vezes está descoberta, faz aquela variação de temperatura. Isso é ruim, pode desencadear, pode ser gatilho de crise. Outra coisa também, não lavar o filtro do ar-condicionado. Então, às vezes, está lá um tempão, está cheio de poeira, cheio de ácaro. Então, a gente está inalando aquele ar frio, seco e todo contaminado. Então, isso também pode ser gatilho de crises respiratórias. Entendi. Então, o ideal nem todo mundo tem condição de ter um ar-condicionado, né? Para, se tiver, manter limpo e sem grandes variações de temperatura. Quem está usando o ventilador, manter o ventilador sempre muito limpo, né? E aí é limpar o ventilador e o ambiente onde ele está. Porque às vezes você limpa o ventilador e atrás do
do guarda-roupa tá cheio de poeira. Na hora que você liga o ventilador, a poeira levanta. Sobe. Então tem que estar com o ambiente limpo e evitar ir diretamente no rosto da criança. Então põe o ventilador para cima ou tira de cima da criança para você minimizar um possível gatilho de induzir uma crise de asma ou de rinite. Entendi. Então, eu acho que foi muito bom, hein? A gente conseguiu explicar bastante coisa para os nossos telespectadores. Te agradeço muito pela sua presença novamente aqui. Eu que agradeço. Para vocês que nos assistem, nós deixamos aqui esclarecimentos práticos para o dia a dia das famílias. Para você que está nos assistindo, não se esqueça, prevenção e acompanhamento médico fazem toda a diferença na saúde das nossas crianças. Lembre-se de assistir os nossos programas. Se você não assistiu o episódio anterior, assista. Tivemos muitas explicações aqui sobre crises respiratórias, sobre doenças respiratórias. Para você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal da Igreja Cristã Maranata para receber o conteúdo, tanto de saúde quanto de outros assuntos importantes para a sua vida física e espiritual. Curta esse vídeo, compartilhe com amigos e familiares, deixe nos seus comentários suas dúvidas, sugestões de novos temas. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Até o próximo Viver com Saúde.